Em 2010, os emplacamentos de carros cresceram 12%. Todos os segmentos do setor tiveram desempenho positivo. Para 2011, as perspectivas também são de crescimento. Sobre isso, nós conversamos com o presidente da FenaBrave, Sérgio Reze. Quais são as apostas para o mercado interno em 2011? Bom, a previsão da FenaBrave é que nós teremos ainda crescimento nesse ano 2011 da ordem de 4,2% em relação a automóveis e comerciais leves. E se você considerar também o setor de transporte, né, caminhões, ônibus e motocicletas, esse crescimento aumenta para 4,5%. Quais são as estratégias que devem ser adotadas para lidar com essa restrição do crédito? Olha, até agora nós não sentimos essa restrição. Haja vista as vendas do mês de dezembro, que foram vendas muito maiores, né? Muito maiores do que todos os tempos, né? O dezembro foi o melhor dezembro de todos os tempos. Então, a concessionária não tem o que mudar, porque o vendedor, ele é um agente facilitador para o banco e facilitador para o consumidor. Então, a ele vendeu. O que ele quer? Ele quer vender um produto, que é o automóvel, que é com quem ele trabalha. Para que ele possa fazer essa venda em condições satisfatórias que atenda à vontade do consumidor, ele tem que ter um banco atrelado a esse processo que possa fazer esse atendimento. Se esse banco que está atrelado não é capaz de fazer isso, o vendedor da concessionária, sem dúvida alguma, vai procurar um outro banco que está ali dentro mesmo. Nós temos ali uma concorrência entre os estabelecimentos bancários dentro da concessionária. Então, o vendedor vai procurar oferecer o que há de melhor para o consumidor. Então, como mudar a postura do vendedor? Não tem como mudar. Ele tem que vender, ele tem que fazer com que o consumidor esteja satisfeito. Então, o processo, a forma dele agir vai continuar sendo a mesma. Quais serão os principais desafios do setor neste ano? Nós não estamos vendo um gargalo. Aliás, quando nós, vamos dizer, anunciamos as previsões de crescimento para o ano de 2011, isso nós estávamos prevendo o que pudesse acontecer durante esse período que trouxesse ou dificuldades ou benefícios para o setor. O crescimento será menor do que em 2010, mas nós achamos perfeitamente saudável que você tenha um crescimento neste volume de até os 5%, mas que seja um crescimento constante. Do que você ter um pico de 15% e, de repente, você ter um pico de menos 7%, menos 10%, menos 5%. Não é? Por que nós estamos dizendo assim? Porque a infraestrutura necessária para que você atenda aos volumes pretendidos pelo consumidor, ela tem que ter um certo grau de condições para poder atender esse crescimento. Quando o percentual de crescimento é muito elevado, por vezes a estrutura não acompanha. Ao passo que, se você tem um crescimento mais suave, a estrutura pode acompanhar e você não tem desajustes, não tem desabastecimento, enfim. Eu acho que o bom cenário é um cenário de um crescimento não tão forte, mas sempre crescimento. Com a chegada de marcas chinesas no mercado, qual deve ser a estratégia das empresas nacionais para se destacarem? Olha, eu acho que o que nós temos de produtos que são produzidos aqui dentro do Brasil pelas indústrias instaladas aqui há pelo menos 50 anos, algumas não têm esse prazo, mas produzem aqui, é o que há de melhor no mundo hoje. E, se porventura nós não temos condições de atender toda a gama de consumidores, que vai do consumidor de baixa renda até aquele consumidor de altíssimo poder aquisitivo, existe o processo de importação. O consumidor de alto poder aquisitivo, tradicionalmente, ele se dirige por marcas conceituadas que estão no mercado há muito tempo e que trazem para esse tipo de consumidor, não é, o conforto do produto de qualidade, de alta tecnologia.
A indústria chinesa, se bem que ela é muito grande, os volumes de produção são enormes, o produto chinês ainda tem que mostrar, não só para o mundo, mas especificamente para o Brasil, se ele tem condições de competir em tecnologia, em qualidade, em atendimento, em garantia, enfim, ele tem que passar pelo crivo do consumidor. Qual a avaliação do desempenho do mercado do setor em 2010? Olha, o mercado em 2010, como nós os números estão aí mostrando, foi um crescimento vigoroso, né? E foi previsível. Nós já fizemos a nossa previsão, ela foi um pouquinho superada, mas foi puxada muito mais pelo setor de transporte, setor de caminhões, e o de motocicletas, que veio se recuperando da crise de 2008. Então, foi um ano bom, foi um ano em que todos os pressupostos econômico-financeiros, seja da macroeconomia, seja da microeconomia, funcionaram. Não houve falta de produto, a indústria pôde atender as demandas, pôde atender aos pedidos das concessionárias e transcorreu dentro de uma normalidade positiva. E o segmento de caminhões já recuperou os níveis pré-crise? O setor de caminhões já passou, já superou o que perdeu na crise e está crescendo mais ainda. Por que acontece isso? Acontece porque, para que esse setor vá bem, você precisa ter a economia indo bem. O que significa que você precisa transportar a indústria da mineração, necessita de transporte, o produto industrial, né, de bens precisa de transporte, e a produção agrícola precisa de transporte. Todas essas três, vamos dizer, fontes de necessidades, elas estão pedindo, né, o transporte, estão pedindo o produto. A indústria está capacitada a atender, está atendendo muito bem, e há o crescimento que continuará também em 2011. Por fim, como que está a situação dos estoques neste mês? Olha, os estoques que mais nos preocupam, o caminhão não tem estoque. O que mais nos preocupa, no automóveis e comerciais leves, nós estamos aí em torno de 40 dias de estoque de produtos. É um nível bom? É um nível alto. O ideal é que a gente tenha pelo menos 21 dias, 22 dias. Ok, muito obrigada pela entrevista. Até a próxima.